Boa noite a todos, irmãos. Com muita alegria que nós retornamos à casa do Senhor, agradecidos a Deus pela sua graça, por sua misericórdia, agradecidos a Deus pela vida dos nossos irmãos, que oraram pela nossa viagem, pelo nosso congresso, e Deus nos abençoou de forma graciosa e de fato nos renovou com a sua palavra, nos revigorando, nos alimentando assim com a palavra. Então a Deus toda a honra, toda a glória e toda a gratidão pela vida dos irmãos que estiveram orando aí por nós. Nós convidamos os irmãos para abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo de número 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bendito Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, nós o exaltamos nesta noite. Tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Rogamos ao Senhor, ó Pai, que seja compassivo, seja misericordioso para com cada um de nós, se revelando a nós, ó Deus, na Sua santa palavra, nos corrigindo, nos educando, edificando as nossas vidas, sarando todas as nossas feridas, curando a nossa alma, santificando, ó Deus, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça nesta noite e permita, ó Pai, que venhamos desfrutar de uma comunhão com o Senhor, mais profunda, mais íntima, mais deleitosa, de modo, Deus, que nós venhamos nos gloriar no Senhor, venhamos deleitar em Ti e andar, ó Deus, verdadeiramente na luz, em plena comunhão com o Senhor. Seja gracioso para conosco, Pai, porque toda esta comunhão procede de Ti, da Tua vontade, da Tua bondade, da Tua graça. Nós rogamos ao Senhor porque dependemos inteiramente de Ti. Nós oramos agradecidos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Irmãos, como nós começamos na semana retrasada, quando nós começamos esse primeiro texto do primeiro capítulo, do primeiro versículo até o versículo 4, dizendo que João tem aqui o desejo de que nós entendamos, aprendamos o que é de fato ter comunhão com o nosso Deus, o que é nos relacionar com esse Deus. João mostra que o desejo de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele, assim como o Pai tem comunhão com o Filho e tem comunhão com o Espírito, assim como há essa comunhão na Trindade, Deus deseja que nós venhamos desfrutar
desta comunhão. Essa comunhão está, a comunhão com Deus está no cerne da vida cristã. João deixa claro que não existe vida cristã sem comunhão com Deus. E é impossível que alguém diga que seja cristão ou diz ser cristão e não tem essa comunhão com Deus. E ao mesmo tempo é impossível você ter comunhão com Deus e não desfrutar de uma vida eterna. E João então nos mostra isso, que a essência do cristianismo, na verdade, o cristianismo é esse relacionar com Deus, é essa reconciliação com Deus, é esta comunhão com Deus, é esta nova vida que nós temos para com Deus. Então, a pergunta diante do texto para nós meditarmos nesta noite é: como ter comunhão com Deus? Como que nós, de fato, temos comunhão com Deus? E, quem sabe, questionar a você mesmo, indagar o seu próprio coração, dizendo assim: eu tenho comunhão com Deus? Porque João diz claramente que é muito fácil professar isso. É muito fácil dizer que nós temos comunhão com Deus. E é muito fácil, João deixa claro que é muito fácil nós estarmos enganando a nós mesmos. Assim como é fácil professar, dizer que nós temos comunhão com Deus, ele diz também que é fácil sermos enganados por nós mesmos. E aí nós levantamos 3 pontos para a gente pensar e refletir nesta noite. O primeiro dele é o seguinte: como ter comunhão com Deus? Reconheça que Deus é plenamente santo. Talvez você diga assim: pastor, quem não sabe que Deus é santo? Nós vamos ver que não é meramente saber que Deus é santo. Reconhecer que Deus é plenamente santo é muito mais do que conhecer ou saber que Deus é santo. Segundo, não ande nas trevas. Como alguém que diz estar em plena comunhão com Deus, quando João diz que Deus é luz e que Deus não anda nas trevas e que não há nenhuma treva em Deus, então como é possível que pessoas que se dizem cristãs andem nas trevas? Terceiro, ande na luz como Ele está na luz e como Ele é a própria luz. Então vamos para o primeiro ponto. Reconheça que Deus é plenamente santo. Observe, irmãos, que João, quando diz assim: esta é a mensagem que temos ouvido dele e vos anunciamos a vós outros. João não levanta aqui dúvida ou especulações, dizendo assim: Deus é luz e Deus não tem trevas em si mesmo. João não traz essa verdade de que Deus é luz para que você e eu discutamos, venhamos discutir se de fato Deus é luz, se Ele é santidade, o que Ele é. Nós precisamos aprender com o apóstolo João, que João diz assim: o que nós ouvimos, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, é isto que nós falamos a vocês. A mensagem que nós ouvimos dele, é isto que nós estamos dizendo que ele é. Então João está fazendo uma declaração autoritativa, dizendo a você e a mim que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Em outras palavras, o que João está dizendo? Deus é completamente santo e não cabe a nós querermos definir Deus. A própria Escritura define Deus e diz o que Ele é. E quando nós então olhamos para essa verdade e tentamos entender assim, como é possível um Deus totalmente santo, plenamente santo, onde não há treva nenhuma nele, se relacionar comigo e com você? Como que eu posso dizer, como que você pode dizer que você tem comunhão com Deus completamente santo?
Com base em quê? Fundamentado em quê que você se relaciona com Deus? Como que você desfruta de uma comunhão com Deus? O mundo, a humanidade chama Deus de Pai, mas fundamentado em quê? Com base em quê que as pessoas chamam Deus de Pai? E nós vamos aprender nas Escrituras, irmãos, que somente aqueles que são adotados por Deus em Cristo Jesus têm o direito e o privilégio de chamá-lo de Pai. Nenhum ser humano fora de Cristo tem o direito, tem o privilégio, tem a liberdade de chamar Deus de Pai. Deus é seu Criador, e nada mais do que isto. Mas a gente observa o seguinte: a comunhão com Deus é algo que Ele mesmo nos dá, e por meio da sua palavra. Preste atenção nisso, ninguém tem comunhão com Deus por sua livre vontade. Ninguém tem comunhão com Deus por sua livre e espontânea decisão. A comunhão com Deus é algo que Ele nos fornece, que Ele nos concede de forma gratuitamente em Cristo Jesus, por meio da sua palavra. À medida que Ele vai nos revelando a sua palavra, nós vamos entendendo que esse Deus deseja ter comunhão conosco e Ele estabelece os meios e as regras pelas quais Ele se relacionará conosco. Não é você que toma uma decisão por Deus, não é você que escolhe Deus, e não é você que decide andar com Deus e caminhar com Deus por sua livre vontade. João nos ensina isso, irmãos, mostrando que esta palavra que ele nos anuncia, ele recebe do próprio Deus. João está dizendo que nós precisamos entender que esse Deus, que tem comunhão comigo e com você, que deseja ter comunhão comigo e com você, Ele é completamente santo. Agora a questão é, vejam que João começa a sua mensagem não preocupado se você tem alguma necessidade ou se eu tenho alguma necessidade. João não está preocupado em trazer uma mensagem dizendo assim: vocês adentraram o templo com qual necessidade, qual a esperança, o que de fato você veio buscar aqui? Você veio satisfazer as suas necessidades? Você veio encontrar felicidade em Deus? Você veio encontrar esperança em Deus? Você veio satisfazer os seus sonhos, os seus planejamentos? João não traz aqui nenhuma palavra para dar esperança a você, de que você tem uma família mais feliz, de que você tem uma vida mais feliz, de que todas as suas necessidades sejam atendidas. João não trabalha com isso. João começa dizendo assim: esta mensagem que eu tenho para dizer a vocês é que vocês estão frente a frente com um Deus completamente santo. Pode ser que a princípio para nós isso não faça a mínima diferença. E pode ser que para alguns pregadores eles dizem assim: olha, não comece a confrontar a igreja com esse atributo de Deus. Não comece a falar da santidade de Deus. Não comece uma pregação dizendo que Deus é completamente santo, porque você não vai agradar o auditório, você não vai atrair a multidão. Comece a falar de Deus, sobre o amor de Deus. Apresente para a igreja um Deus que é amor. Não toque sobre a sua santidade. Não fale da sua santidade, mas mostre o quanto Deus é amor, o quanto Deus ama, o quanto Deus é capaz de amar. E você então atrairá multidão de ouvintes para a presença ou para a igreja, para que possa frequentar a igreja. Mas João começa exatamente com isso, irmãos. Ele diz: nós estamos frente a frente com um Deus santo, não em busca de satisfazer as nossas necessidades, mas confrontar o nosso pecado. E esse é o ponto primário aqui, irmãos. Se você, de fato, começa com a santidade de Deus, nós trazemos aqui um ponto muito confrontador para mim e para você. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha como que João começa dizendo: o Deus o qual vocês estão diante dele, do qual vocês precisam ter comunhão com ele, ele é completamente santo.
E João 3,19 está dizendo assim: mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que o próprio Deus. E por que João diz isso? Ele diz assim: porque esse Deus que é luz, descortina todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, nos mais íntimos do nosso coração. O Salmo 139, versículo 23 e 24, diz que ele esquadrinha todo o nosso coração, todos os nossos pensamentos. A palavra nem chegou à nossa boca e ele já conhece toda. Vejam bem, João está dizendo assim: o Deus cujo qual vocês devem comungar com ele, é um Deus que é luz, completamente santo, não há treva nenhuma nele, e ele conhece cada um de seus pensamentos, cada parte do seu coração, cada atitude sua, cada palavra sua, cada desejo seu, mesmo que isso, antes que isso mesmo chegue ao seu próprio pensamento. Vocês têm noção do que é olhar para esse Deus completamente santo? O que é de fato comungar e relacionar com esse Deus santo? Para a gente entender isso, a gente vai para Isaías capítulo 6, quando Isaías tem uma visão do trono de Deus, da glória de Deus, e ele percebe os querubins, os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, num alto e sublime trono. E como é que estão esses anjos diante desse Deus santo? Isaías diz que eles têm 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam seus pés e 2 mantinham eles voando. Mas a visão que Isaías tem, ele diz assim: eu vi um Deus totalmente santo, completamente santo. E qual é a visão que Isaías tem de si mesmo? Ele diz assim: estou morto. Estou completamente perdido, sou um homem de lábios impuros, de um povo de lábios impuros, eu estou morto. Então deixa eu perguntar para você, diante dessa afirmativa de João, de que Deus é santo, Ele é luz e que nele não há treva nenhuma, você tem tranquilidade para se relacionar com Ele, para ter comunhão com Ele? Você consegue de fato admitir quem você é, qual é o seu estado de pecado, o que passa na sua mente, o que passa lá no mais íntimo do seu coração, e você diz assim: eu quero me relacionar com esse Deus completamente santo. Abacuque vai dizer assim: Deus, o Senhor é tão puro, o Senhor é tão puro, que o Senhor não pode contemplar pecado. Como que um Deus completamente santo e puro, que não pode contemplar pecado, Ele deseja ter comunhão com você e comigo? Como isso é possível? A palavra de Deus nos ensina que João começa com a santidade de Deus, dizendo que Ele é luz. Porque se nós não começarmos com a santidade de Deus, nós nunca teremos um entendimento correto, uma visão clara do que é a salvação e do que é o nosso pecado. Se nós não entendemos quão grande é a nossa necessidade de salvação, se nós não entendemos quão grande e terrível é entender o quanto esse Deus é santo, se nós não ficamos apavorados, aterrorizados, assustados com a santidade de Deus, nós ainda não entendemos o que é salvação. Nós não entendemos quão miserável e quão pecadores nós somos, e quão distante de Deus nós nos encontramos em pecado. João está dizendo claramente: esse Deus, esta mensagem que eu trago a vocês é a respeito de um Deus em cujo não há nenhuma treva nele. Ele não se relaciona com pecado, Ele não contempla pecado. Ele não faz vistas grossas ao pecado, Ele não passa a mão sobre a cabeça do pecador, Ele não ignora o nosso pecado. Mas isso precisa tomar a nossa consciência.
Isso precisa invadir o meu coração e o seu coração, de modo que nós fiquemos como Isaías. Senhor, se o Senhor é santo, como João diz, como a tua palavra revela, se o Senhor não tem treva nenhuma em ti, eu estou completamente perdido, porque a minha mente é má, o meu coração é mau, eu penso em coisas má, eu imagino coisas ruins, eu sou egoísta, egocêntrico. Como que eu posso ter comunhão com o Senhor? Se nós não formos tomados dessa consciência, nós não entenderemos, irmãos, o que João está dizendo a respeito de Deus ser luz. Nós não entenderemos a salvação através da cruz de Cristo. Porque se nós começamos ou enfatizamos meramente um Deus amoroso, nós nunca entenderemos o que é salvação. Porque se Deus só é amor, não havia necessidade da cruz. Se de fato Deus ama todo mundo e vai salvar todo mundo, a cruz foi inútil. A morte de um Cristo crucificado foi inútil. Mas o que Deus, através de João, está mostrando a mim e a você, que Ele é completamente santo, não há mancha, não há treva, não há sombra de variação nesse Deus, não há contaminação nesse Deus. Nós precisamos entender o quanto Ele é transcendente, que Ele é o Criador de todos nós, mas que Ele se encontra completamente distante de qualquer obra criada, que não há nada nesse mundo que possa ser comparado a esse Deus, não há nada nesse mundo que possa chegar próximo desse Deus. Ele diz, o Senhor é o único Deus. Ele diz isso em Isaías, eu sou o único Deus e não há outro, não há maior, não há menor, não há igual, só eu sou Deus, só eu sou santo. E isso deveria impactar o nosso coração e nos revelar o nosso estado de miséria, a nossa necessidade de Deus, para entendermos de fato o que é ter comunhão com esse Deus. Começar com a santidade de Deus nos salva do perigo de culpar a Deus quando as provações, quando as tribulações vêm à nossa vida. Vocês querem uma evidência, um exemplo de como nós não entendemos a santidade de Deus, que nós não entendemos que a comunhão é algo que procede de Deus para conosco, que nós não entendemos qual era o nosso estado de miséria, quão grande é a santidade, quão bela é a santidade de Deus e quão grande nós somos pecadores? Basta nos acontecer isso aqui na vida e nós questionamos a Deus. E nós indagamos a Deus, por que isto, Deus? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está me acontecendo? Ninguém merece passar por isso. Isso é uma demonstração de que nós não entendemos a santidade de Deus e o nosso pecado. Porque quando nós entendemos a grandeza da santidade desse Deus e a grandeza do nosso pecado, lá no nosso coração vai dizer assim, eu merecia o inferno. Eu merecia o inferno. Esses problemas, essas provações, essas lutas não chegam perto do livramento que o Senhor me deu do inferno. Se você coloca Deus no nível do homem, você nunca será transformado do seu pecado. Porque se você equipara Deus como os homens, de que Deus ignora pecado, de que o nosso pecado não ofende a Deus, mas entristece Ele de alguma forma, que nós podemos continuar levando a vida que levamos, viver da forma que vivemos, que nós podemos viver como o mundo vive, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é compassivo, que nós podemos continuar mentindo, nós podemos continuar adulterando, nós podemos continuar invejosos, nós podemos promover contendas e intrigas, nós podemos fazer todas as coisas, porque se Deus de fato é compassivo, longânimo e misericordioso, eu quero dizer a você, se você tem meramente essa visão de Deus, você ainda continua em seus pecados e você ainda continua caminhando a passos largos para o inferno. Por isso é que João começa com a santidade de Deus. João quer mostrar a você e a mim quem é esse Deus, a grandeza da santidade desse Deus. E nenhum de nós deveria voltar para casa em paz,
até que entendamos como Ele nos concede esta comunhão, como Ele nos concede a paz, como Ele nos concede a reconciliação. A verdadeira paz vem da verdadeira reconciliação com Deus. Pense nisso. Como que nós somos reconciliados com um Deus cuja nossa visão sobre um Deus é meramente humana? Como que você tem sentimento de culpa, de condenação, de miséria, de pecado, de rebelião para com Deus, se você nivela Deus ao homem? Se Deus não abre a sua mente, os seus olhos e se revela a você dizendo e te mostrando a grandeza da santidade dele, a grandeza do seu pecado, a grandeza da sua ofensa, da sua rebelião para com ele, como que você vai experimentar reconciliação? Como que você vai olhar para dentro de si mesmo e dizer: Senhor, eu me encontro no estado de miséria, eu sou rebelde para contigo, eu não desejo ao Senhor, eu não amo ao Senhor, se a tua graça não me alcançar, se o Senhor não me mostrar esse estado de miséria e causar um desespero no meu coração, para que eu ame a tua santidade, eu nunca serei reconciliado com o Senhor. Mas quando Deus mostra a nós a grandeza da sua santidade, da sua perfeição, Ele nos leva ao estado de miséria, de desespero, e só uma única coisa clama e queima o nosso coração: Senhor, tenha misericórdia de mim, seja compassivo para comigo e me perdoe. João começa com Deus. Ele diz que para ter comunhão com Deus devemos reconhecer que Deus é absolutamente santo. Irmãos, nenhum de nós experimenta a reconciliação com Deus se nós ainda amamos mentira, se nós ainda amamos inveja, se nós ainda somos soberbos, arrogantes, se nós tratamos irmãos com indiferença, se nós desprezamos pessoas, porque nós ainda não sabemos o que é reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Segunda coisa, João mostra que nós não devemos andar nas trevas. Observem o versículo 6, 8 e 10, como João começa esses versículos dizendo assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que é de fato andar nas trevas? O que João nos ensina do que é andar nas trevas? Vejam bem, andar nas trevas é deixar de andar na luz. Andar na luz é de fato confessar os nossos pecados a Deus. É de fato reconhecer o que somos e o que fazemos e que é pecado diante de Deus. Mas João nos mostra aqui algumas coisas do que é de fato andar nas trevas. Versículo 6 diz: olha, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como é que nós falamos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas? Como que nós nos tornamos mentirosos? Ele diz assim: como que você diz que tem comunhão com Deus e você não tem comunhão com seu irmão? Como que você não consegue assentar no mesmo banco que se assenta o seu irmão? Como que você deixa de ir a uma visita à casa do seu irmão porque você não topa ele, você não suporta ele?
João diz, você está dizendo que tem comunhão com Deus, mas você é mentiroso e você não tem a verdade dentro de você. Porque qualquer um que diz que tem comunhão com Deus e tem dificuldade para ter comunhão com um irmão da fé, ele anda nas trevas, ele é mentiroso. É isso que João está dizendo. Porque ele vai dizer, no versículo de número 7, ou no versículo número 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Como que nós não temos pecado? Como que algum irmão não senta no próprio banco com o outro? Como que você não vai à visita da casa do irmão porque você não se relaciona com ele? E você diz que não tem cometido pecado e você diz que não tem pecado. João está dizendo assim, como é possível ter comunhão com Deus e não comungar com o irmão? Ele é impossível, porque assim, como você não pode ter comunhão com o irmão, se você não tem comunhão com Deus. Sabe isso que a gente chama de comunhão na igreja? Isso chama amizade, isso chama boa convivência, isso tem nada a ver com comunhão. Porque a comunhão, ela só é possível se você tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Porque a verdadeira comunhão entre os irmãos, ela é fruto, ela é evidência, ela é, como se diz, resultado da maneira como nós comungamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Então ninguém pode ter comunhão com outro irmão se ele não tem comunhão com Deus. Contudo, se você verdadeiramente tem comunhão com Deus, você tem comunhão com o irmão. Porque João está dizendo, se você não tem, você peca, você é mentiroso e não há verdade em você. João é muito claro. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Observe o que diz o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No contexto de João aqui, alguns falsos profetas diziam assim, olha, nós não pecamos no passado e não temos cometido nenhum pecado no presente. Agora olhe para você, eu olho para mim, eu olho para o meu coração, você olha para o seu coração. Diz a você, você não tem pecado? Você não tem cometido pecado? Você é capaz de ter comunhão com qualquer membro desta igreja? Eu não estou dizendo se você tem amizade com eles, se você tem um bom convívio com eles. Eu quero dizer se nós temos comunhão um com o outro. João dizia que andar nas trevas é tentar se esconder de Deus, em vez de expor a sua vida a Ele. É justificar o seu próprio comportamento, redefinindo o pecado, culpando os outros pelo seu pecado. Ele diz assim, andar nas trevas é tentar ocultar de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, e você sabe disso. Você sabe que Deus sonda o meu coração e sonda o seu coração. Você sabe que Deus sonda a minha mente e sonda a sua mente. Então Ele sabe que nós cometemos pecado e que há alguns irmãos dos quais nós não queremos comunhão com Ele. João está dizendo assim, vocês dizem que não tem pecado, vocês dizem que não cometem pecado, vocês estão tentando esconder de Deus aquilo que Deus vê, aquilo que Deus sonda, aquilo que Deus sabe. Andar nas trevas significa ignorar os nossos pecados, negar os nossos pecados. O que é então andar na luz, né? É você abrir o coração para Deus. Deus, olha o meu ódio que está no meu coração. Eu não sou capaz de perdoar, eu não sou capaz de pedir perdão, eu não sou capaz de comungar com A, com B e com C. Ou o Senhor vem até o meu coração, ou o Senhor rasga o meu coração, e o Senhor de fato me refaz plenamente em comunhão com o Senhor, e me habilita a esta comunhão. Ou eu não tenho comunhão, eu não sou capaz, ou a sua graça me reveste, ou a sua misericórdia me reveste, ou eu não serei capaz de comungar com todos os irmãos da igreja.
Como que pode se ter comunhão com Deus e não haver comunhão no corpo? João estava dizendo assim, olha, vocês estão enganando a si mesmo, vocês são mentirosos, vocês chamam a Deus de mentirosos e a palavra de Deus não está em vocês. João é duro, irmãos. João não mede palavras para falar com os seus ouvintes. Ele diz assim, ou vocês são crentes, ou vocês não são crentes. Ou vocês têm comunhão com Deus, ou vocês não têm comunhão com Deus. Não há meio termo. Um dos comentaristas diz assim, olha, andar nas trevas significa ignorar o pecado, negar o seu pecado, é viver como o mundo vive, criando as suas próprias ideias sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, à parte de Deus. Você define pecado. Você vai redefinir pecado. Não, eu não acho que isso é pecado, porque eu acho que o que ele fez foi isso, o que ela fez foi isso, eu acho que a igreja vive assim, eu acho que a igreja vive assim, e eu penso assim, eu acho assim, eu vou ali, eu frequento aqui, eu visto assim, eu falo assim, porque você vai redefinindo o pecado. O que é certo e o que é errado, fora de Deus e não à luz das Escrituras. Agora comece a entender o que João está dizendo. Deus é completamente santo, não há treva nele, não há indiferença, não há pecado, não há ódio, não há ira, não há discórdia, não há contenda, não há calúnia, não há inveja, não há intriga, não existe essas coisas em Deus. E João está dizendo assim, esta mensagem que eu ouço, eu trago a vocês dizendo que Deus é santo, para que a gente tenha comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Terceiro lugar, João diz assim, ande na luz, como Ele está na luz. Olha o versículo de número 7 e o versículo de número 9. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, observe que a questão do andar nas trevas é você não andar na luz, porque ele está dizendo, olha, se porém, versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, o que acontece? Mantemos comunhão uns com os outros e nós somos perdoados dos nossos pecados. Ele está dizendo para mim e para você assim, você não pode ter tranquilidade de perdão de pecado se você não tem comunhão. Você não pode ter tranquilidade de perdão de pecado se você não tem comunhão. E se você não tem comunhão, você anda nas trevas e você não anda na luz. Percebe que uma coisa é resultado da outra? Ele diz assim, ninguém pode dizer que tem comunhão se anda nas trevas. E se você anda nas trevas, isso implica e significa que seus pecados não foram perdoados. Você anda em iniquidade, em pecado, e você está debaixo da ira de Deus. Andar na luz é viver abertamente diante de Deus, buscando ser santo e odiando o pecado. Ele diz assim, você precisa andar na luz como Ele está na luz. Então agora preste atenção, o que é de fato ter comunhão com esse Deus? Você já ouviu essa expressão alguma vez? A minha vida é um livro aberto, como algumas páginas ocultas, não é? Mas o que João está dizendo é o seguinte, nós precisamos ter comunhão com Deus, e ter comunhão com Deus é chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, o Senhor sabe que eu sou mau, não sabe? O Senhor me escolheu na eternidade, o Senhor me comprou em Cristo, o Senhor me resgatou e me regenerou, mas o Senhor sabe que eu sou uma maçã, uma laranja podre. E eu estou abrindo, confessando e admitindo meus pecados, porque eu sei que somente o Senhor, pela Tua graça, pode me moldar. Só o Senhor pode se revelar a mim,
me ensinar a respeito da tua santidade e da minha pecaminosidade, de modo que eu fique aterrorizado e clame a ti por misericórdia, por compaixão, para que de fato esteja purificando o meu coração, esteja arrancando do meu coração e da minha mente essas coisas malignas que são más, que pertenciam ao velho homem e que agora não me pertencem mais. Andar na luz é ter a coragem de olhar para a santidade de Deus e entender que existe algo em mim ou em você que não pode estar diante de Deus. E que nós estamos diante dele agora e da santidade dele, clamando desesperadamente que ele arranque isso da nossa vida. Senhor, tira esse ódio do meu coração, tira essa ira do meu coração, tira essa inveja do meu coração, porque eu estou diante de ti, a tua santidade me destrói se eu continuar como eu estou. A comunhão com Deus Santo precisa causar alguma coisa em nós. Precisa descortinar o nosso coração diante de Deus, de modo que nós não tenhamos medo, porque nós temos a plena convicção de que a pessoa que confessa, ela está livre do juízo condenatório de Deus. A pessoa que chega diante de Deus e não tem medo de ser um livro aberto diante de Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor prova os meus pensamentos, o Senhor esquadrinha o meu andar, o meu deitar, o meu levantar, o Senhor sabe de cada coisa que eu faço, me arranca tudo isso, eu estou diante da tua santidade, me purifica e ficarei mais branco do que a neve. E é isso que João está dizendo. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João não está dizendo assim, confessa que os seus pecados são perdoados. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, à medida que nós andamos em comunhão, à medida que nós andamos na luz, ele está dando evidência, os nossos pecados de fato foram perdoados na cruz por Cristo. Você pode olhar tanto no versículo 7 como no versículo 9. O confessar é um presente contínuo, mas o perdoar o pecado e purificar o pecado se encontra no auristo completo e perfeito. Ele nos purificou e nos perdoou na cruz. Então, quando nós confessamos, quando nós andamos na luz, quando nós abrimos o coração para ele e admitimos o que somos, do que somos capazes, ele está dizendo assim, Senhor, eu sei que na cruz eu fui perdoado pelo teu Filho, todos os meus pecados foram quitados, pagos e eu fui purificado. Por isso é que eu não tenho medo de dizer para o Senhor quem eu sou. Molda o meu coração, santifica o meu coração com a tua santidade. Me faz nova criatura, um novo ser para viver em comunhão com o Senhor e em comunhão com os meus irmãos. A comunhão é uma coisa que só Deus pode nos dar, irmãos. Por isso é que nós temos esses conflitos, por isso que nós temos esses entroncamentos nas nossas relações, porque nós queremos relacionar e viver como nós queremos. Nós não queremos entender que comunhão é uma coisa que Deus nos concede pela sua graça. Ele é que se relaciona comigo, Ele que se relaciona com você, Ele que revela a sua palavra a nós, Ele que nos convence o que somos pecadores e que Ele é santo. E quando Ele faz isso, Ele nos traz o entendimento dizendo assim, você foi perdoado e purificado de todo o pecado na cruz. Por isso quando Ele diz no versículo 9, Ele está dizendo assim, olha, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está dizendo assim, se confessarmos, Ele vai nos purificar e nos perdoar. Ele está dizendo, se você confessa, é porque você foi perdoado, é passado, é auristo. Você foi perdoado e purificado na cruz, por isso é que você confessa, por isso é que você tem o desejo de se quebrantar diante de Deus, por isso é que você admite essa natureza pecaminosa que você possui, que eu possuo. Por isso é que nós não temos medo de chegar para Deus. Deus, eu tive conflito, eu tive problemas, eu estou difamando, eu estou caluniando. Deus, arranca isso do meu coração, Deus. O Senhor me chamou para ser santo como o Senhor é santo. A tua santidade me cega, porque o meu coração é mau, meus pensamentos são maus. Eu sou capaz de odiar pessoas, basta elas me causarem um pequeno problema, basta elas não atenderem a minha vontade, e eu sou capaz de retribuir.
É isso que João está nos dizendo. Quando nós entendemos que esse Deus, o Pai, que se fez carne na pessoa do Filho, que veio ao mundo ser essa luz para revelar a você e a mim a santidade dele e a nossa natureza pecaminosa. Quando nós entendemos isso, nós olhamos para a cruz assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, porque lá toda a minha malignidade foi paga. Lá o meu coração foi trocado de um coração de pedra para um coração de carne. Lá eu fui justificado em Cristo Jesus. Lá eu tenho nova vida, eu sou nova criatura. E agora eu desfruto de uma comunhão com o Pai, porque Ele me adotou como filho em Cristo. E agora eu sou filho de Deus, e agora eu pertenço à família de Deus, como você que já entendeu isso, como você que crê em Jesus Cristo. Nós somos chamados a essa comunhão. Andar na luz é confessar os nossos pecados, crendo que nós já obtemos o perdão na cruz do Calvário. Andar na luz resulta na nossa comunhão com Deus e na nossa comunhão com os irmãos. João está dizendo assim: é impossível, irmãos. É impossível que nós tenhamos comunhão com os outros se nós não temos comunhão com Deus. Contudo, é impossível estar em comunhão com Deus Santo, andar na luz e não ter comunhão com os nossos irmãos. Uma coisa não fica sem a outra. É impossível. Quais são as implicações e aplicações para nós, irmãos? Primeira implicação: não podemos promover nossa comunhão com Deus Santo e com os irmãos. João está dizendo que comunhão é uma coisa que Deus nos concede. Está lá em Efésios 4, versículo 3, diz que nós devemos preservar a nossa unidade no Espírito. Não é promover, é preservar. Ele está dizendo que comunhão, a nossa unidade é dada por Deus. Agora preste atenção nisso, como que isso é sério. Se a minha comunhão com você, se a minha comunhão com Deus é dada por Ele, é criada por Ele, é estabelecida por Ele, como? Como que nós não temos comunhão? Como? Você está vendo a interrogação que surge aqui? Se comunhão com Deus e com os irmãos é algo que é dado por Deus, das duas, uma. Ou de fato nós temos comunhão com Ele e com os nossos irmãos, ou nós ainda estamos num estado de miséria condenatório. Porque comunhão não é uma coisa que você promove, que eu promovo. É algo que Ele concede a mim e você, quando Ele nos regenera, quando Ele se revela como um Deus santo que purifica pecado em Cristo Jesus. Segunda implicação: se dissermos que mantemos comunhão com esse Deus santo, não podemos andar nas trevas. Nós não podemos ficar sem comunhão com os irmãos. Não podemos. João diz assim: olha, qual é a evidência de que nós estamos na luz? É que nós mantemos comunhão com os outros. Nós não podemos dizer que nós não temos pecado. Nós não podemos dizer que nós não cometemos pecado. Como eu disse hoje pela manhã, irmãos, a nossa vida aqui nessa terra, a vida cristã, será uma contínua luta contra o pecado. Nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos ofender, nós vamos magoar, até que Cristo volte e estabeleça uma perfeição em nós. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós somos mentirosos e chamamos Deus de mentiroso. E a palavra de Deus não está em nós. Terceiro, andar na luz. Ou vivemos absolutamente e abertamente diante de um Deus santo, confessando os nossos pecados, assumindo que o nosso pecado é pecado. Falei: Deus, o meu pecado é pecado. Eu não chamo Ele de outra coisa, não. Eu não crio desculpa, eu não vou redefinir isso, não. O meu pecado é pecado mesmo. Ou então,
Estamos nas trevas, constantemente tentando ocultar os nossos pecados, justificando os nossos erros e nossas falhas e culpando os demais. Ou nós vivemos abertamente, absolutamente abertos diante de Deus, falando: Deus, isso aqui é pecado, tira da minha vida. Isso que eu penso, isso que eu falo, a forma que eu estou agindo, é pecado, tira de mim, arranca do meu coração. Ou então nós vamos viver escondendo nas trevas, tentando ocultar de Deus, criando um outro nome para o pecado, justificando as nossas falhas, nossos erros e culpando as demais pessoas. Quais são as aplicações para mim e para você? Primeira aplicação: Deus nos deu a comunhão com Ele e com os irmãos, portanto, devemos preservá-la. Não é opção para mim e para você. Não adianta você ir para casa magoado, chateado, falando assim: não, eu não quero ter mais comunhão com você. Para mim, morreu, acabou. Você para mim não existe mais. Ou eu não quero mais nada com você. Não te odeio, qualquer coisa, mas para mim, você para lá e eu para cá. Não, comunhão é algo que Deus cria em nós. E você não tem escolha, eu não tenho escolha. É dever nosso preservar essa comunhão e essa unidade em Cristo Jesus. Segundo, a comunhão com Deus Santo nos habilita a comunhão com aqueles que conhecem a Deus e temem a Deus. Irmãos, Deus não disse para mim e para você assim: ame as pessoas porque elas são perfeitas. Tenham comunhão com os irmãos porque eles não erram. Tenham comunhão com os irmãos porque eles não ofendem a vocês. Não. Ele diz assim: tenham comunhão para mostrar ao mundo que eu habilito a vocês, em toda a imperfeição de vocês, a terem comunhão uns com os outros. Vocês vão aprender a amar como o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai e o Filho. Não é isso que nós lemos em João 17? Pai, faça com que eles sejam um como nós somos, para que o mundo perceba que tu me enviaste, porque assim como o Senhor me amou, o Senhor também amou eles. O mundo precisa perceber isso. Então, a comunhão com Deus Santo nos habilita a comunhão com aqueles que conhecem e temem a Deus. Comunhão não é uma coisa que você cria, que você promove. Vem do próprio Deus ao nosso coração. E por fim, o grande problema não é que as pessoas pecam, não é que as pessoas erram para a gente ter comunhão, não é? Nosso maior problema é que nós não confessamos os nossos pecados, nós não arrependemos dos nossos pecados, nós não abandonamos os nossos pecados, nós não chamamos pecado de pecado. Porque errar, aqui nessa vida, vamos errar até que o Senhor nos chame para a sua glória. Então o problema não é se nós erramos, se nós falhamos, se nós tropeçamos, não é? O problema é, nós estamos diante de um Deus Santo, confessando os nossos pecados, arrependendo dos nossos pecados, abandonando os nossos pecados, porque Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, para que vivamos em comunhão com Ele e comunhão com os irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque verdadeiramente não depende de nenhum de nós, ó Deus. Não depende, ó Pai, da nossa suficiência ou da nossa eficácia, mas depende, ó Deus, tão somente da Tua graça, da Tua bondade, em alcançar o nosso coração, em abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar a Tua santidade, nos fazer, ó Deus, compreender o que é uma comunhão com o Senhor e quão precioso é ter a comunhão com o Senhor e com nossos irmãos. Apesar, ó Deus, de todas as nossas falhas, apesar de todas as nossas imperfeições, o Senhor, quando nos elegeu,
O Senhor não elegeu nenhum de nós, ó Deus, com base em nós, tão somente na tua livre escolha. E o Senhor decidiu escolher cada um de nós, assim como somos, e vem nos moldando de glória em glória, com graça e o teu favor, e nos sustenta, Pai, até que o dia em que o Senhor há de nos chamar e há de reunir esse corpo, onde nós seremos completamente santos, completamente perfeitos, para a honra e para a glória de Deus Pai. Nós oramos assim agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.